A obra da cruz nos colocou numa posição aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou no coração do homem antes da obra da cruz, aquilo que nós temos experimentado em Deus. Nós já somos esse povo abençoado, esse povo que tem a carne do Senhor que foi partida ali na cruz, nós temos o sangue que foi derramado em nosso favor, tudo isso para nos colocarmos numa posição de fé, de que nós já somos abençoados, benditos do Senhor. Essa é a nossa condição. E é o que eu tenho pregado nesse tempo todo. Nós somos abençoados, mas nós podemos ser muito mais abençoados ainda. Nós somos um povo que temos os céus abertos. Nós somos o povo que podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça. Nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. O nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O onipotente, o Senhor. E Ele é o nosso Pai. Nós não precisamos chegar diante dEle como Deus, mas podemos nos achegar diante dEle falando, Abba, Pai. Jesus fala isso no momento de maior aflição no Evangelho de Marcos, ali no Getsemane, quando ele vai orar. Jesus, que no Evangelho de Marcos é apresentado como servo sofredor, como aquele que não tem genealogia, como aquele que veio exatamente como servo. Ele, nessa condição, ele fala, Abba, Pai. Abba, Pai, tudo te é possível. Naquele momento, pedindo que passasse o cálice, sabendo que não era possível. Para o nosso Deus, uma única coisa na sua eternidade não foi possível, que era promover a nossa salvação sem que Jesus bebesse o cálice da ira de Deus. Mas todas as outras coisas, Jesus já deixou determinado ali. Tudo é possível. Não há impossível para o nosso Deus. Não há limite para o nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Nesse Todo-Poderoso inclui a sua vida, as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa para ser abençoado na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, no seu ministério, esse ministério que Deus tem confiado a você. E essa é a nossa pregação de hoje também, que você pode ser muito mais abençoado. Muito mais abençoado. Nós temos um texto na palavra de Deus, na verdade, uma pessoa que chegou com ousadia diante de Deus. Ele, num determinado momento da sua vida, que não tinha uma condição muito boa, ele invocou o Deus de Israel. Ele clamou ao Deus de Israel. E 4 pedidos ele fez. Uma oração muito pequena, talvez uma oração de 10 segundos. Aquela oração de 10 segundos que aquele homem fez, invocando o Deus de Israel, mudou a sua história. Ele acabou se tornando a expressão máxima ali da sua família. Eu estou falando de Jabes. Jabes é um ilustre desconhecido na palavra de Deus, que é mencionado no meio de uma genealogia, livro de crônicas, um livro talvez menos lido da palavra de Deus. Aquelas genealogias sem fim, com nomes que quando nós estamos lendo a palavra pela primeira vez, a gente fica até pensando, né? Por que está aqui? Eu precisava disso aqui. Tantos nomes, geração em geração. Sabemos que tem a sua importância, né? O nosso Deus é o Deus de geração em geração, e não tem nada que expressa mais isso do que as genealogias que estão determinadas ali. Vemos o início do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, genealogia de Jesus Cristo. E tudo isso mostrando para nós quem é o nosso Deus. Mas esse homem acabou fazendo uma oração, e Deus respondeu aquela oração para aquele homem, e ele se tornou exatamente tudo aquilo que ele havia pedido, principalmente não tendo aflições na sua vida. Então o nosso Deus, como nós cantamos aqui, é grande, é um Deus de coisas grandes. Na história da humanidade nós temos até hoje lá as construções que os faraós promoveram no Egito, pirâmides, coisas que até hoje não conseguem explicar pela engenharia que foram feitas. Mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer glória que o homem possa ter alcançado. Nosso Deus chegou no Egito e varreu o Egito, mostrando para todo homem, especialmente para o seu povo, que Ele era o Senhor. Você vê o povo de Deus, depois que foi liberto de Israel, você vê o tempo todo Deus afirmando, eu sou o Senhor. Tudo isso eu fiz para mostrar para vocês que eu sou o Senhor e tirei vocês da escravidão com mão poderosa. E foi esse Deus que Jabes invocou para ser abençoado. A vida de Jabes, quero ler o texto que está lá em 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9.
Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenham aflições. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse homem tinha uma história, talvez como a maioria de nós, uma história inexpressível. O nome dele era aquele que me trouxe dores. Lá no Velho Testamento, o povo de Israel tinha esse hábito de colocar o nome das pessoas como um nome profético, como aquilo que eles viam naquela pessoa, como aquilo que eles desejavam para aquela pessoa. E certamente a mãe de Jabes, porque ela mesmo disse: com dores eu dei à luz. Por isso o nome dele é Jabes. É aquele que me trouxe dores, aquele que me trouxe aflições. Esse era o nome do cidadão. Imagina todos os dias quando a mãe chamava ele: Jabes, ela estava falando: você que me trouxe dores, vem aqui. Você que me trouxe aflições, faça isso para mim. Imagina se esse fosse o seu nome. Nós vemos isso também na história de Jacó. Nós conhecemos a história de Jacó. Jacó, porque no momento do parto, seu irmão nasceu primeiro. Diz a Bíblia que ele estava com a mão no calcanhar do seu irmãozinho, estava nascendo ali, e o pai dele, suplantador, estava tentando segurar o irmão para poder ficar com a primogenitura, e botou o nome dele de enganador, como nós conhecemos. Esse era o nome de Jacó. Nós vemos também Noemi, no livro de Ruth, junto com seu marido, colocou o nome dos filhos lá, de Malom, Quilom, que significa franzindo, raquítico, talvez porque nasceram prematuro, e aquele era o nome que colocou. Não passa na nossa cabeça hoje colocar o nome do nosso filho como algo que às vezes você vê no natural, especialmente nós que somos um povo abençoado. Se nós temos nomes para colocar nos nossos filhos, é príncipes de Deus, são princesas de Deus, são abençoados de Deus. Isso é o que está no nosso coração. Mas Jabes tinha um nome: aquele que me trouxe dores. Por que a mãe dele colocou? Talvez foi o problema no parto mesmo. Talvez não estava encaixado o bebê. Talvez aquele parto que dura dias, né? A minha família tem uma prima da minha mãe que quando eu nasci, tinha um irmão gêmeo. Mas essa prima da minha mãe, ela teve 3 pares de gêmeos. 3 pares, pastor. Dos 10 filhos dela lá, 6 eram gêmeos. Então, mas esses partos dela todos eram muito complicados. E naquela época, muitos anos atrás, quando eu nasci, 1963, pastor, minha mãe foi para o hospital para ter um filho. Eu sou o 15º de um time de 16. Nasceu eu e meu irmão. Mas minha mãe não estava esperando 2. Minha mãe foi para o hospital para ganhar um filho. E aí nasceu o meu irmão. Eu podia estar segurando o calcanhar dele também, como o Jacó fez, né? Mas ele nasceu primeiro. Mas depois que ele nasceu, o médico falou para minha mãe: tem mais um aqui. Imagina a surpresa, tem mais um aqui. E aí todo enxoval, aquela coisa era para um. Então eu já nasci ali como aquele que veio depois. Poderia ser o também. Nasceu Ivan, meu filho, e também o Iron. Eu poderia ser chamado de também, de acordo com a lógica aqui do Velho Testamento, né? Mas essa prima da minha mãe teve uma das gravidez lá. O aniversário dos gêmeos tem 3 dias de diferença. Na fazenda, nasceu o primeiro, com dores de parto, aquela situação toda, e demorou 3 dias para o segundo nascer. Talvez essa foi a condição da mãe de Jabes. Com dores eu dei à luz. Outras situações podem também ter acontecido na mãe dela para colocar esse nome. Talvez durante a gravidez, o pai morreu, ficou aquele sofrimento, o pai abandonou. Talvez uma crise financeira, tudo aquilo que nós passamos aqui, as pessoas passavam naquele tempo. Algo é verdade que aquela mulher sofreu. E ela, naquela gravidez, naquele parto, ela acabou colocando o nome do filho, aquele que me trouxe dores. E Jabes certamente viveu a sua vida um bom tempo carregando esse fardo, esse peso. Até que um dia ele resolveu mudar a sua história. Até que um dia ele, que conhecia já o Deus Todo-Poderoso, ele que fazia parte dessa genealogia da tribo de Judá, daquele que depois viria, o Cristo,
ele conhecendo esse Deus, assim como Jacó também teve o seu momento, assim como nós tivemos o nosso momento, de um dia invocarmos o nome do Senhor. E como o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse foi o dia de Jabes. Ele com ousadia, que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Nós podemos imaginar a condição de vida de Jabes. Quantas aflições ele viveu nesse tempo até esse dia. Quantas situações, né, você imagina hoje no colégio, né? Hoje que se fala tanto de bullying, tantas discriminações, tantas coisas que acontecem. Imagina Jabes com esse nome. E nesse momento aqui, como que rasgando o coração, ele faz uma oração. Mas uma oração de alguém que cria que aquele pelo qual ele estava invocando era poderoso para mudar a sua história. Ele não fez uma oração, aquela oração de novo convertido, né? Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, né? Quando eu converti também, em 2005, falei para os irmãos, passado um tempo, aquele amor, aquele fogo no coração, aquela intimidade com o Senhor, mas de repente nós descobrimos que precisamos, além da obra da cruz, do poder da cruz para sermos transformados. Eu comecei a ver novamente em mim, olhando no espelho, coisas que estavam erradas, que talvez ali no meu encontro com Deus eu pensei que já tinha desaparecido tudo. E aí a minha oração, que era de tanto louvor, tanta adoração, começou a ser: tem misericórdia, tem misericórdia. Tudo que eu ia orar, começava: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, tem misericórdia, porque a minha vida não estava do jeito que eu imaginava que deveria estar. Até um dia que eu vi um programa de rádio, um pastor já bem velhinho, já falando a respeito dessa situação, que ele também viveu essa experiência. Pastor Ulisses, bispo Ulisses, pastor. Ele contando a experiência dele, que a única oração que ele conseguia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou a escória da sociedade, eu sou maldito. É aquela situação por causa do pecado que nos assedia, e ele sempre orava: tem misericórdia, muda a minha vida, tem misericórdia, até que um dia Deus falou para ele: eu não tenho nenhum filho que é miserável, que é a escória da sociedade. Todos os meus filhos são como Jesus. Naquele dia mudou a oração dele. E naquele dia que eu ouvi esse testemunho, mudou a minha oração também. Nós não somos mais a escória, os pecadores. Nós nem pecadores somos mais. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você não tem mais que carregar o peso da velha vida. Você é nova criatura. E Jabes, nesse momento, ele invocou o Deus de Israel, crendo que ele era poderoso para mudar a sua história. E ele fez 4 pedidos nessa sua oração, que Deus mudou a história dele. Nós vemos que ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. É mencionado Jabes na genealogia, na sua família, seus antepassados, depois os seus descendentes, e a Bíblia começa falando de Jabes, que ele se tornou o mais ilustre, o mais improvável, aquele que tinha um nome mais negativo, acabou se tornando o mais ilustre na sua família, mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Porque ele orou. Eu estou falando aqui que nós podemos ser muito mais abençoados do que nós já temos. Nós temos já tetelestai, consumado a obra da cruz que nos abençoou. Nada pode tirar aquilo que nós já recebemos no momento que nascemos de novo. Mas nós podemos ser muito mais abençoados, porque quanto mais abençoado você for, mais glorificado é o nome do Senhor. Quanto mais você prosperar no seu trabalho, nas suas finanças, no seu ministério, mais glorificado o nome do Senhor será. Nós estamos começando um novo tempo aqui na igreja de Manaus. Como o pastor Aloysio falou, tudo vai culminar em glória para o nome do Senhor. E quando nós desejamos algo, tudo aquilo que passa das nossas necessidades, tudo aquilo que é desejo do nosso coração, tudo aquilo que é promessa de Deus, nós devemos nos achegar com ousadia, como Jabes, que chegou não considerando as limitações. Ele tinha todas as limitações. Todas as limitações ele tinha para continuar sendo aquele que provocava dores. Jabes, você não vai casar não? Não vou casar porque eu vou colocar dores naquela que será minha esposa. Jabes, você não vai ter filho não? Não vou ter filho porque eu serei aquele que vai produzir dores na vida dos meus filhos. É o mais improvável.
Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é especialista em pegar aqueles que não são e transformá-los para a glória dele, naquilo que é o mais expressivo no meio dos seus irmãos. Amém? Nós temos um testemunho poderoso. A primeira coisa que ele pediu, que me abençoes. A primeira coisa que Jabes falou, que me abençoes. Ele estava pedindo para ser abençoado. E nós, naturalmente, até pensamos que ele está pedindo a bênção, né? Nós vemos que Jacó lutou com Deus, ali queria sua bênção, não deixaria o anjo enquanto não fosse abençoado. Mas essa oração de Jabes é mais do que pedir uma bênção, mais do que tirar a vergonha do nome. Nós vemos que nessa condição que ele estava ali, ele estava clamando, pedindo algo muito maior. Quando a gente analisa no original, no hebraico, ele estava falando, abençoa-me muito. Ele não estava pedindo uma bênção, ele estava pedindo para ser muito abençoado. Quando a Bíblia diz, quando o texto fala que Deus respondeu, Deus deu para ele o que ele queria, e ele se tornou o mais expressivo entre os seus irmãos, então o que ele pediu não foi pouca coisa, ele pediu muita coisa. E porque ele pediu muita coisa, ele recebeu muita coisa, foi abençoado, e o nome do Senhor foi mais glorificado através da vida de Jabes. Esse homem aparece em poucos versículos na palavra de Deus, mas nos ensina muitas coisas, né? Quando nós clamamos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir com esforço próprio. Tem muitas coisas que nós oramos, e é bom que oremos mesmo. Nós vamos sair para trabalhar, nós vamos sair para liderar uma célula, para fazer uma reunião, para dar uma aula no cursão CTL, para vir pregar aqui no culto. Nós oramos para que o Senhor nos abençoe. Tem muitas coisas que nós conseguimos fazer naturalmente, mas nós precisamos de uma bênção para que isso seja para a glória dele. E quando Jabes estava orando ali, ele não estava pedindo uma bênção naquilo que ele poderia fazer. Ele estava excedendo em muito as suas possibilidades, ainda que as suas possibilidades eram poucas. Ele estava clamando a um Deus que ele reconhecia a sua maravilhosa, infinita, ilimitada bondade e poder para responder para ele. Tem uma irmã que estava conosco em Goiânia agora, na rede. Um dia nós estávamos orando para o encontro, e eu estava do lado dela. É uma senhora, mulher de Deus, mulher de oração. Mas eu comecei a ouvir a oração dela, que é aquela oração angustiada. A irmã estava, Senhor, por favor, por favor, por favor, opera, por favor. Estava como que com um pires, pedindo algo para Deus. Não é a condição que nós podemos nos achegar. A Bíblia diz que nós podemos nos achegar com ousadia, falando com um Pai que nos ama de tal maneira, colocando diante dele tudo aquilo que nós desejamos para a glória dele. Jabes teve uma atitude de falar com essa ousadia. Eu não tenho nada, eu não posso nada, eu sou isso que estou aqui, mas ele pode muitas coisas. Para mim, nada é possível, mas para ele não há impossível para todo aquele que crê. E foi o momento que ele chegou ali, falando com Deus, crendo na sua bondade e no seu poder para abrir as portas para ele. Pedir a bênção de Deus é pedir que ele nos conceda aquilo que ele mesmo quer nos dar. Já ouvi em várias pregações que a palavra de Deus, ela tem, alguns falam 6.000 promessas, outros falam 8.000 promessas, mas essas promessas de Deus para nós, não é uma promessa de que ele vai fazer, ele já fez. Um dia eu ouvi isso, achei assim, tremendo, porque tudo que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez, a obra já está consumada. Então por que eu ainda não recebi tudo que ele já fez? E aí nós vemos Tiago falando, né? Você não tem porque não pede, e quando pede, pede mal. Nós vemos Jesus falando, pedi e dar-se-vos-á. É quando nós vamos nos achegar, não para pedir para ele ver se vai dar, é apenas para nós tomarmos posse daquilo que já nos foi dado. Você, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida financeira, no seu casamento, nos seus filhos, no ministério que Deus tem confiado para você, como líder de célula, como discipulador, nós temos todas as coisas liberadas da parte de Deus, que nós temos que apenas pedir. Pedir. A história de Jabes, ele apenas pediu. Uma oração, talvez que não durou 10 segundos. Simplesmente uma oração, 10 segundos, e Deus concedeu a Jabes o que tinha pedido.
Você pode ser hoje um Jabes, que está passando por muita dificuldade. Talvez você é alguém que não está liderando uma célula, porque você tem dificuldades, limitações. Talvez você tenha no coração queimando para abrir a sua casa, para ser anfitrião, mas tem algumas coisas ali que você acha que é uma limitação. Com certeza a sua limitação não era do tamanho da limitação de Jabes. E uma oração: Senhor, eu quero abrir minha casa, eu quero receber a sua igreja na minha casa. Senhor, eu quero liderar uma célula, eu quero que o Senhor me coloque à frente de um povo, para que eu possa ser aquele que estará apacentando esse povo. Uma oração. Nós não temos que olhar para as nossas limitações, nós não temos que olhar para nós, na verdade, nós temos que olhar para Cristo. Cantamos aqui: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É Ele, é porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida é porque dele, por meio dele, para Ele. O seu ministério, tudo que Ele pode realizar através da sua vida, é porque dele, por meio dele, para Ele todas as coisas. Por isso que nós podemos nos achegar com ousadia, porque já está resolvido. Ele não tem que pagar preço mais. O preço que tinha que ser pago já foi pago, amém? Jesus já pagou o preço por tudo aquilo que você necessita. A única coisa que precisamos é chegar diante de Deus e pedir. Algumas pessoas colocam limitação para Deus. Pastor, eu posso orar para minha empresa prosperar? Será que Deus não vai ver isso como ganância? Será que Deus não vai ver isso como avareza? Eu posso orar? Não, eu não vou orar por isso não, porque isso aí pode ser problema. O diabo vai ouvir minha oração e vai levantar, vai ter um levante, né? Tem alguns irmãos que gostam de falar do levante do diabo, né? Mas esquecem que um dia o Senhor foi levantado na cruz. Como a serpente no deserto foi levantada, assim o Senhor já foi levantado. Então, muito mais do que levante do diabo. Jabes repreendeu o diabo. Jabes ordenou: caia por terra toda a resistência. Jabes se levantou contra toda aquela coisa que estava prendendo a vida dele. Ele só olhou para o Deus de Israel. Ele olhou para o Deus de Israel. E ali, confiando na sua bondade, no seu poder, fez uma oração que mudou a sua história e fez dele muito mais ilustre do que os seus irmãos. Então não importa o histórico da nossa vida, não importa o seu nome, não importa onde você viveu, onde você vive, nada disso importa. Quando nós chegamos diante de Deus para pedir algo para Ele. Nosso passado já passou. O que nós precisamos é ter no coração esse desafio mesmo. Provar Deus. A palavra de Deus, eu mesmo orei muito, está falando com o pastor Luiz, essa é uma oração que eu gosto de fazer sempre. Na verdade, a minha vida hoje está passando por resposta dessa oração. Me alargue as fronteiras. Não é? Nós estamos aqui com um desafio muito grande, com temor, com tremor. Nós estamos aqui, como nós fomos levantados líder de célula, discipulador, obreiro, depois pastor, à frente de uma rede, dar aula no seminário, tudo isso são desafios, mas que nós temos a convicção e a confiança de que estamos aqui por causa de uma direção de Deus. Como o pastor Luiz falou, nós não estamos aqui fazendo nada daquilo que não foi o próprio Deus que estava, e nós temos convicção disso. Eu e Maristela, minha esposa, até mesmo antes de converter, tivemos muitas oportunidades de sair de Goiânia, ganhar mais dinheiro, ser promovido, nunca concordamos, nós vamos ficar aqui. Aqui é o lugar que nós vamos construir a nossa vida. Mas quando o pastor Luísio falou conosco a respeito de Manaus, foi como que algo explodindo no nosso coração. Aí você fala: como que é isso? Não dá para explicar. Eu tinha o pé fincado lá em Goiânia e Goiás, a gente fala o goiano do pé rachado, estava lá, nasci numa fazenda lá próximo de Goiânia, mas um dia é como que uma luz que brilha, como que um interruptor que foi acionado, e Deus colocou no nosso coração. Tem muitas coisas que nós não compreendemos por que acontece, mas nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para receber aquilo que é da parte de Deus e cumprir aquilo que foi determinado para os nossos dias. E é o que nós queremos ser aqui em Manaus com os irmãos, inclusive orando toda essa oração, especialmente como a gente já vem fazendo, né? Então, o que nós precisamos é de nos achegar diante de Deus com essa ousadia. E Ele pediu simplesmente que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me coloque numa posição de bênção. Que o Senhor mude a minha história de maneira sobrenatural. O segundo pedido dele foi
que me alargue as fronteiras. Que o Senhor me abençoe e me alargue as fronteiras. Esse é um pedido que quando você pede para Deus, que engrandeça a sua vida, de modo que você possa causar maior impacto para Ele. Se é para a glória de Deus, o nosso pedido, pode sendo grande, vai trazer maior diferença na igreja do Senhor, na edificação. O Senhor estará ali operando, te abençoando e trazendo um resultado maior para a obra que Ele está realizando aqui na terra. Essa é uma das promessas que nós temos. O que Deus falou para Abraão? Nós somos filhos de Abraão, amém? E qual que é a promessa para Abraão? Farei de ti uma grande nação, te engrandecerei o nome e te abençoarei. Sê tu uma bênção. A bênção de Deus na nossa vida tem que ser tão grande a ponto de você ser bênção na vida de outras pessoas. A bênção de Deus na sua vida é para transbordar. Tem uma música que nós cantamos que vai transbordar para a direita, para a esquerda, não apenas as calorias quando a gente come demais, mas que isso também transborda, né? Quando nós dizem que quando passa dos 50, muda o metabolismo do corpo, e agora começa a acumular mais gorduras. Mas comigo aconteceu depois que eu converti. Converter também faz transbordar para a direita e para a esquerda, né? Eu pensei que eu ia emagrecer mais depois que começasse a fazer jejum, mas foi o efeito contrário. Comecei a engordar, que mudou o metabolismo, né? Mas a bênção de Deus na sua vida é para você ser bênção. Quando você está orando talvez pela sua condição financeira, você tem que orar para ter dinheiro para pagar as contas. Você tem que orar para ter dinheiro para pagar as contas, para sobrar e para você ser bênção na vida de outras pessoas. Você tem que orar para você transbordar, para que você possa, mais do que ser abençoados, é ser abençoador. A promessa de Deus para Abraão é que engrandeceria o nome e abençoaria. Mas o final é para que você seja uma bênção. Eu vou te abençoar tanto que você vai abençoar muitas outras pessoas. Então, quando Jabes está aqui, me alargue as fronteiras, ele estava pedindo, no contexto ali de Israel, era terra. Deus colocou Josué com o povo ali na terra, estava distribuindo a terra. E ele pediu alargar as fronteiras mesmo, os limites da terra que ele tinha. Mas não apenas isso, ele estava pedindo também um território maior, mas uma influência maior, uma capacidade maior de influenciar outras pessoas. A mesma coisa para nós. Essa oração, me alargue as fronteiras. Qual que é a fronteira que está te limitando hoje? Qual que é a fronteira que está limitando você solteiro a casar? Qual que é a fronteira que está limitando a sua empresa de prosperar? A crise financeira do país? É verdade, existe um fato. O fato está aí, estamos vivendo uma crise financeira. Mas isso é uma limitação de fronteira que nós podemos pedir, me alargue as fronteiras. Se você é um empresário, alargue as fronteiras da minha empresa. Alargue as fronteiras do meu ministério. Alargue as fronteiras que eu preciso que sejam alargadas. Jabes pediu que fosse abençoado e que o Senhor alargasse as suas fronteiras. Quando ele clamou a Deus, alargue as fronteiras, ele viu o seu contexto ali. Ele tinha um estilo de vida, ele estava limitado a uma vida. E certamente no coração de Jabes ele concluiu, eu não nasci apenas para isso. Tem uma música que nós cantamos, poderosa, deve haver mais do que isso. Eu até acho que está errada essa música, porque não deve, tem. Sempre tem algo muito maior da parte de Deus. Tem algo muito maior. Tem algo muito maior para você, para sua família, para o seu trabalho, para suas finanças. Tem algo muito maior para o seu ministério. Se você já viu pessoas nascendo de novo, através da sua oração, da imposição de suas mãos, muito mais o Senhor dará para você. Qual que é a fronteira que está limitando a sua célula de multiplicar? Existe uma fronteira? Os irmãos moram longe, os irmãos não vêm. Os irmãos, a gente convida, vai lá, e eles não vêm. Existe uma fronteira que pode ser alargada. E assim como Jabes orou, nós podemos e devemos orar. Ele reconheceu que eu não nasci só para isso. Quando a gente vê o Salmo 139 falando de toda aquela maravilha de Deus na criação, não foi só para isso. Imagine hoje que você seja tremendamente abençoado. Uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, uma vida financeira maravilhosa. Eu falo para você, não foi só para isso que Deus criou você. Tem muito mais. Não contente. Claro que nós temos um coração grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que eu tenho hoje.
Essa gratidão está no nosso coração por aquilo que nós já recebemos. Mas nós podemos e devemos ser ousados e ver as nossas fronteiras sendo alargadas. Alguns irmãos se limitam a Deus. Quando nós começamos a orar em fé, pedindo algo para Deus, algo que só Ele pode fazer, que está além das suas forças naturais, algo sobrenatural acontece. Algo muda na sua vida, muda no seu coração, muda no seu entendimento. Nós sempre falamos, isso secularmente é falado também da zona de conforto. Talvez você hoje seja um líder de célula que está numa zona de conforto, já multiplicou 2, 3 vezes, os irmãos estão ali, está tudo organizado, comunhão, edificação, e está numa zona de conforto. Ser líder de célula para você hoje não precisa nem de oração mais. É hora de você pedir para Deus alargar suas fronteiras. É hora de você pedir para Deus aumentar o espaço da sua tenda. Porque é nos desafios que nós temos é que nós vamos alcançar alvos mais altos. À medida que as oportunidades aparecem na nossa vida, a nossa capacidade é aumentada de maneira sobrenatural. Você vê isso até no caso do território. Jabes tinha ali talvez alguns animais, talvez ele tinha ali alguns funcionários, mas ele estava pedindo para Deus aumentar a fronteira, alargar as fronteiras dele, teria mais território. Agora ele precisaria de mais funcionários, de mais trabalho, mais capacidade. É a mesma coisa conosco. Isso acontece com alguns irmãos, seja no ministério, seja profissionalmente. Você está orando, pedindo para Deus talvez uma promoção no seu trabalho. E de repente Deus responde a oração. E aí o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia que o pastor está aqui à frente da igreja, pregando como pastor da igreja, há um desafio muito grande. E aí vem um medo no coração, vem uma acusação: será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não fui ousado demais na minha oração? Muitos irmãos retrocedem porque Deus alargou a fronteira e agora ele olha para ele mesmo na sua capacidade natural. É o líder de célula que está numa zona de conforto. De repente Deus coloca numa nova posição na igreja, fala: isso é muito grande para mim. Mas aquele que te colocou, aquele que expandiu as suas fronteiras, ele vai agora trazer a capacitação sobrenatural para que você possa agora executar todo aquele trabalho que ele colocou diante de você. Quando nós oramos: Senhor, alargue as nossas fronteiras, alarga as nossas fronteiras, nós temos que orar crendo que ele vai alargar, mas ele vai capacitar você também a caminhar naquela direção. Quando nós deixamos de ser pastor de rede em Goiânia para vir para cá para ser pastor de igreja, que é uma experiência nova, ainda não tivemos essa experiência de ser pastor de igreja, e é inevitável que venha esse temor no coração, que é saudável. O temor é saudável, porque se eu levantar a mão: deixa comigo, Senhor, que agora está tudo resolvido, demorou, pastor Luiz demorou demais a me reconhecer aqui, aí você está numa posição de se exaltando, e aquele que se exalta acaba sendo humilhado, mas aquele que se coloca para esperar Deus de Israel, pedir para o Deus de Israel, na hora certa vem, e o temor é aquele que vai fazer com que a gente venha depender de Deus. Quando Jabes estava pedindo para que fosse alargada as suas fronteiras, ele estava também se colocando na dependência de Deus. Tudo bem, eu estou orando, eu sei que o Senhor vai aumentar a fronteira, mas eu estou orando para que o Senhor alargue as fronteiras. E eu até creio que o Senhor alargue as fronteiras, mas eu espero que o Senhor não me deixe na chapada, que o Senhor esteja ali comigo, me guardando. O nosso Deus, Ele é especialista em realizar, em trabalhar através de pessoas comuns, que creem num Deus sobrenatural, que vai cumprir a sua obra através da vida dele. Não olhe para você como Jabes ore: Deus, alargue as minhas fronteiras, alarga a minha influência. Esse ano eu quero impactar mais vidas do que o ano passado. Esse ano eu quero ser muito mais expressivo no meu trabalho na igreja. Esse ano eu quero fazer diferença na vida de mais pessoas. Jabes orou, mas ele, nessa sua oração, ele acrescentou: que seja comigo a tua mão. Essa é a oração de alguém que está chegando com ousadia, mas com humildade.
me abençoe, me alargue as fronteiras, mas que seja comigo a tua mão, respaldando isso que o Senhor está me abençoando. Que seja comigo a tua mão, para que eu possa cumprir todo o projeto que o Senhor tem no fato de estar largando as minhas fronteiras. É aí que eu tenho que reconhecer que não é nada da parte de nós. Tudo, como foi falado aqui hoje, o Senhor nos abençoa, abençoando Cristo. À medida que Cristo é abençoado, nós somos abençoados porque nós estamos nele. Então, por que algumas pessoas resistem a essa oração de alargar a fronteira? É porque quando vem a bênção, acabam retrocedendo. Ou retrocedem porque vem a acusação, vem a condenação, ou acabam perdendo a bênção porque acabam se exaltando. Eu comento sempre com alguns irmãos que o diabo alcança mais vitória exaltando aquele que Deus levantou do que resistindo para ser levantado. É a experiência que eu tive, né? Eu era alguém que carregava ali um complexo de culpa muito grande. Então, assim, Deus para mim, eu não podia me achegar diante dele, porque ele é Deus e eu sou aquele lixo que estava aqui. Mas o Senhor, na sua onipotência, um dia manifestou graça, eu nasci de novo, me tornei filho de Deus. Mas a partir daquele momento começou a acusação, que eu não sou digno, que eu não sou digno, que eu não sou digno. Aquilo que acontece na cabeça da maioria dos irmãos, né? Como que Deus pode me amar dessa maneira? Eu não sou digno, eu não sou digno. E aquilo vai amarrando a nossa vida. Só que nós, até mesmo por causa da queda, temos dentro de nós um espírito de reação. Quando alguém chega para você e fala, você não presta, alguma coisa ferve ali dentro e você tem uma resposta. Então, naturalmente, nós temos uma reação contra esse espírito de opressão. Mas contra o espírito de exaltação é mais difícil. Então, o diabo tenta nos resistir, primeiro, falando que você não merece. Depois que você passou por esse estágio, agora ele começa a falar que você é muito melhor do que é. Está vendo? Você viu a sua pregação? Líder de célula, foi muito melhor do que a do discipulador. Foi muito melhor do que o pastor. E começa a te exaltar. Algumas pessoas têm as fronteiras alargadas, mas deixa a soberba vir no coração, o orgulho, e aí é onde o diabo alcança vantagem na vida de alguns. Não muda a graça de Deus, não muda o favor de Deus, mas esse coração humilde, precisamos estar diante de Deus reconhecendo que assim como Ele é poderoso para largar nossas fronteiras, nós precisamos da mão dEle nos preservando, porque a mão do Senhor é que vai nos sustentar e vai nos levar a atingir o objetivo dentro daquele território novo que Ele está nos dando, sendo Ele qual área for da sua vida. Então Jabes fez uma oração onde ele se colocava na dependência do Senhor. Tomara que o Senhor me abençoe, me alargue as fronteiras, mas não apenas isso, seja comigo a tua mão. E a Bíblia fala a respeito da mão do Senhor. Nós vemos em Josué 4:24, fala a respeito da mão do Senhor, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. A mão do Senhor é poderosa, não para condenar, mas para salvar, não para acusar, mas para te colocar na posição, vai que eu estou contigo. Também no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1, diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Para muitos irmãos, a pregação da mão do Senhor é só que Ele vai pesar a mão, que Ele vai pesar a mão. Cuidado que o Senhor vai pesar a mão, cuidado com a mão do Senhor. Mas Isaías está falando, a mão dele não está encolhida, os ouvidos dele não está tapado. Peça. Por isso que Jesus faz essa afirmação, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Está colocando para nós uma condição que nós podemos pedir, como Jabes pediu, e termos a nossa vida transformada. Hoje uma condição, talvez daqui 6 meses, 1 ano, aquilo virou zona de conforto e você pode pedir mais coisas para o Senhor. Então, a igreja de Atos, por exemplo, nós vemos lá em Atos 11:21, diz, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendos se converteram ao Senhor. Porque a mão do Senhor estava sobre os apóstolos, sobre os discípulos da igreja de Atos, nós vemos a igreja crescendo expressivamente. A sua célula não está crescendo? Invoque o nome do Senhor,
Alargue as suas fronteiras, seja a mão poderosa do Senhor a tomar conta daquilo tudo ali, e que você seja apenas esse canal da bênção de Deus, sendo abençoado para abençoar outros. Você tem a mão do Senhor à sua disposição, para que Ele possa cumprir. Nós recebemos uma missão naturalmente impossível da parte de Jesus. Lá no final do Evangelho de Mateus, Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Imagina Jesus ali com aqueles discípulos, ali próximo dele ser assunto aos céus. Ele fala: agora eu passo o cajado para vocês, agora eu passo a missão para vocês. Vocês vão sair daqui agora e vão fazer discípulos de todas as nações. Essa é a comissão que nós temos também, que você tem, de fazer discípulos de todas as nações. Como? Como que eu vou fazer discípulo de todas as nações? Naquela época não tinha avião. Hoje a gente fala que demorou muito de Goiânia para Manaus, 3 horas. Puxa, demorou demais esse voo. Mas imagina 100 anos atrás. Era impossível chegar aqui. Não se chegava nem com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando meu pai ele é de Minas Gerais. Está lá uns 400 quilômetros de Goiânia. E quando o meu avô saiu de lá, isso no final do século XIX, foram 60 dias para andar ali 400 quilômetros. Agora esses 3.000 quilômetros de Goiânia para Manaus, você imagina quanto tempo, uma vida, né? Sairia de lá uma geração, chegaria aqui outra geração. Alcançamos o objetivo. O Senhor alargou as nossas fronteiras. Então, hoje nós não temos limitações, mas naquela época os discípulos tinham limitações. Mas o Senhor falou para eles: eis que estou convosco todos os dias. É para vocês irem fazer discípulos de todas as nações, mas eu não vou estar, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Percebe que a palavra de Deus nos dá todo o amparo para nós termos ousadia diante de Deus e buscarmos como Jabes buscou. Ele pediu para ser abençoado, pediu para ter as fronteiras alargadas, pediu para que fosse com ele a mão poderosa do Senhor, mas ele pediu algo mais: me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Isso é algo que nós temos que reconhecer. O mal existe, o mal está aí no mundo. Existem pessoas que são más. O próprio diabo está operando aí, realizando a sua obra. Nós temos da parte do Senhor a promessa de que Ele pode nos abençoar, que Ele já nos abençoou, e como Abraão, muito mais. Nós temos a possibilidade de termos as nossas fronteiras alargadas. Nós temos a capacitação sobrenatural. Mas nós não podemos desconsiderar que existe o mal, que nós precisamos dessa mão do Senhor também para nos preservar desse mal. Nós vemos Jesus falando a mesma coisa na oração do Pai Nosso: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Se Jesus está nos ensinando a orar, é porque o mal existe. O mal está ao nosso derredor. Então nós precisamos também que seja Ele a nos guardar, não somos nós. É claro que nós oramos, vigiamos, jejuamos, mas quem realmente vai nos guardar do mal é Ele. E nessa oração, Jabes está completando ela, falando: me preserves do mal. Eu estou numa nova posição, com as fronteiras alargadas. Eu estou agora para desenvolver um ministério, para prosperar financeiramente, para prosperar na minha família, a minha alma ser próspera. Mas eu preciso que o Senhor também, com a tua mão poderosa, me abençoe, me guarde, mas me livre do mal também. Isso é reconhecer que nós temos limitações. É reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. E reconhecer que tudo é porque dEle, para Ele e por meio dEle todas as coisas. Amém? Jabes pediu também que fosse livrado de todas as aflições. Nós sabemos que conquistar algumas coisas até não é muito difícil. Nós sabemos que ser campeão na Copa passada, vencendo o país anfitrião de 7-1, isso deu trabalho, mas não foi muito difícil. Difícil é ser campeão de novo. Não é muito difícil você chegar na posição, mas permanecer na posição é difícil. Por isso nós precisamos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre da soberba, nos livre da arrogância, nos livre de poder nos exaltar, mas sempre reconhecer que tudo procede dEle, e que ninguém tem nada que do alto não foi dado. Nós precisamos completar a oração.
Infelizmente, muitas pessoas, quando começam a ser abençoadas por Deus, perdem essa simplicidade, a humildade e o espírito quebrantado, e deixam ser tomadas pelo orgulho, pela vaidade, e é aí que muitos caem e muitas vezes afastam de Deus. Exatamente porque foram abençoados. Porque foram abençoados, afastaram de Deus. É a condição. Eu vi um testemunho uma vez de um irmão, uma dificuldade tremenda financeira, muita dificuldade financeira, e sempre orando, confiando, esperando. Um dia o Senhor abriu uma porta de emprego para ele, e ali multiplicou muitas vezes o salário dele. Alargou a fronteira, mas agora ele tinha uma responsabilidade maior, ele tinha que trabalhar mais. O que ele fez? Abandonou a igreja. Deus abriu a porta, abençoou, e ele deixou. Muitas vezes nós não temos porque não pedimos, e às vezes não temos porque pedimos mal. Porque aquilo que vai afastar você de Deus, Ele não vai dar. Porque muito mais importante do que qualquer coisa é você para Ele. É você que é o mais importante. E aí o Senhor nos abençoa. Por isso que a oração de Jabes é tremenda. Ele está pedindo, fazendo uma oração completa, pedindo a bênção, pedindo expansão, pedindo proteção, e para que Deus guarde o coração dele também. Essas pessoas muitas vezes perdem o que tem ali. Por isso, quanto mais você crescer, mais precisará desse apelo final. Guarde-me, Senhor, me livre do mal, me livre do mal, me livre da soberba. As obras da carne estão aí nos assediando, né? Obra da carne é algo que está na nossa carne. Nós temos o fruto do Espírito, mas nós estamos também sujeitos às obras da carne. Inveja, arrogância, soberba, tudo isso são obras da carne. Jabes pediu, e não nos... Jesus falando na oração do Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Foi um pedido. Nós oramos oração de guerra, nós repreendemos, nós quebramos, nós queimamos, mas Jesus nos ensinou apenas a pedir proteção. Proteção. Que Ele que vai nos guardar, nos preservar desse mal. E o mal que mais aflige hoje os irmãos é a acusação. A palavra diabo significa acusador. E essa acusação muitas vezes nos tiram da posse da bênção. Você orou, você conquistou aquilo ali, você foi abençoado. E às vezes dentro da igreja, irmãos chegam falando coisas que nós precisamos rejeitar. Precisamos glorificar o nome do Senhor. Tudo que eu tenho é pela graça, eu não merecia. Então não precisa ter inveja, porque se você pedir, o Senhor vai te dar também. Se tem alguma coisa que eu tenho hoje, assumindo o pastoreio dessa igreja maravilhosa, que Deus está edificando já. Eu estou entrando não num bonde, eu estou entrando num Boeing que já está voando. Porque o Senhor me colocou aqui por sua infinita graça. Não há mérito nenhum. Há um testemunho, mas não há mérito nenhum. Muitos outros poderiam estar aqui, mas o Senhor escolheu a nós. E nós queremos, com esse coração humilde, orando para que o Senhor nos preserve do mal, sermos edificados também junto com os irmãos, rejeitando a acusação de qualquer fonte que seja, seja do diabo na mente, seja dos irmãos, seja das pessoas que estão fora da igreja. Nós somos abençoados, porque o Senhor nos abençoou. Porque se a bênção é merecimento, não é bênção mais, é pagamento. Se você é abençoado, é porque o Senhor está te concedendo graça, favor e merecido. Nós rejeitamos a acusação, levando a nossa mente, o nosso pensamento cativo de que tudo que nós temos é por causa da obediência de Cristo e não por causa da nossa obediência. Jabes é a história do improvável, é a história nossa. No final da sua vida, ele recebeu o título de mais ilustre do que seus irmãos. E tudo isso porque ele um dia orou ao Deus de Israel. Tudo isso porque um dia ele invocou o nosso Deus, o mesmo Deus. O Deus que ele invocou é o nosso Deus, que já manifestou tanta graça, já nos concedeu bênção sem medida, obra da cruz, poder da cruz, mas está com o braço estendido e os ouvidos abertos para ouvir o nosso pedido. Não é a oração do desespero, mas é a oração. Quem está pedindo para largar as fronteiras não é alguém que está sofrendo, é alguém que está bem. Eu estou numa condição, mas eu quero ampliar o meu território, eu quero avançar.
Eu quero prosperar, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero ver mais vidas sendo salvas, eu quero ver a história dessa cidade sendo transformada pelo poder do Evangelho. Alarga as minhas fronteiras, me abençoa, mas me preserva do mal, seja comigo a tua mão. Esses foram os pedidos que Jabes fez. Então não é o tamanho da oração que nós fazemos que muda as circunstâncias da vida, mas a fé que nós possuímos, que Deus é capaz de mudar essas circunstâncias, independente das circunstâncias que você vive. Ele é poderoso para mudar essas circunstâncias em seu favor, não contra você, não em detrimento, mas em seu favor. Jabes decidiu fazer essa oração, e nessa oração ele pediu essas 4 coisas: que fosse abençoado, que o Senhor alargasse as suas fronteiras, que o Senhor colocasse a sua mão sobre ele, e que o Senhor o livrasse do mal. E a resposta é que Deus ouviu a oração e abençoou. Deus abençoou Jabes. Esse é um testemunho poderoso. Quando fala que Deus ouviu a oração dele e abençoou, por isso ele se tornou mais ilustre. Ele não foi por capacidade própria, ele foi porque ele pediu. Porque ele pediu, ele assumiu uma posição mais ilustre do que os seus irmãos da tribo de Judá. A minha mensagem para você hoje é que você já é abençoado, que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é algo seu, está garantido, está consumado, mas Deus quer te abençoar muito mais para que você seja a bênção. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite e com ousadia, queria chamar os irmãos do louvor, com ousadia. Mais uma vez eu falo, não é um apelo de arrependimento, para arrepender, mas um apelo para você sair da posição. Hoje se tem um apelo que eu tenho que fazer para você, é um apelo para você sair da posição que você está. Seja a posição mais abençoada que tem nessa igreja hoje, para que você chegue diante do Senhor agora e fala, que o Senhor me abençoe, me alargue as fronteiras. Quantas pessoas você tem levado para o encontro? Quantas pessoas você tem levado para a sua célula? Quantas pessoas você tem influenciado aonde você vive? Senhor, alargue as minhas fronteiras. Tem pessoas lá no seu trabalho, na sua família, que tudo que faz é escarnecer da sua vida. Senhor, alarga a minha fronteira, para que eu possa ver aquela pessoa sendo abençoada através da minha vida. Meu pedido para você hoje, fechar os seus olhos, e como Jabes, fazer